Bom, amigos, de volta aqui no News Cariri, reta final das eleições 2022, e nós estamos aí entrevistando os candidatos, né, tanto a deputado estadual como a deputado federal, independente de sigla partidária, porque nosso objetivo aqui é fazer com que você possa assistir, ouvir, analisar, para que depois você possa votar naquele que disse aí, ou que falou a melhor proposta para você em todo o estado do Ceará, por que não dizer aqui em especial da região metropolitana do Cariri. Para nossa alegria, eu recebo aqui o candidato a deputado federal chamado Duda do Crato, vai bater um papo conosco e vai se apresentar para você aqui da região metropolitana. Para quem não conhece o Duda do Crato, mora aqui do lado, nosso vizinho, cidade vizinha. Duda, seja bem-vindo, fique à vontade, fala um pouquinho aí para a população de todo o Cariri quem é o Duda do Crato e por que essa empreitada para deputado federal. Seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo Pedro Silva. Bom dia, Júnior, do News Cariri, seu portal de notícias aqui da região. Para mim é um prazer enorme poder colocar meu nome à disposição da população, não só do Cariri, mas do Ceará. E, lógico, a gente que sempre questiona, sempre fez parte de política, sempre questiona algumas coisas que não vê realização. Então, disponibilizei meu nome exatamente para que, chegando o êxito dessa eleição, poder fazer algo que a gente sempre viu dependente tanto para a população como para a cidade em um modo geral. Duda, logicamente tem aquela preocupação e a gente sempre questiona, às vezes, alguns candidatos que vêm aqui para bater um papo com a gente. Como é que está a disposição do candidato? Porque hoje a descrença na política ela é muito grande. Como é que você está fazendo para chegar para um eleitor, explicar os seus projetos e como é que ele está aceitando, né? Como é que você está conseguir a confiança desse eleitor? Verdade, meu irmão, verdade. Realmente hoje a gente vive um momento muito complicado da política, não só cearense, mas nacional. O descrédito hoje da categoria da classe política é enorme. E a gente até entende. A gente que acompanha sempre aí jornais aí, vocês são sempre atenados, o News Cariri, é muito complicado para o eleitor, principalmente agora em véspera de eleição, receber bem um candidato e não questionar algo, exatamente por conta do descrédito, daquela promessa sempre feita, renovada a cada 4 anos e que, infelizmente, cumprimento zero. Mas estamos fazendo o trabalho, todo dia eu tenho caminhada, todo dia eu tenho visita nos bairros do Crato, vim também para Juazeiro. Tem outras cidades que a gente tem votos, cidades aqui próximas, e tem mais 4 cidades na Zona Norte, sempre, lógico, tendo uma dificuldadezinha, mas aquela velha história. Nós, como não temos rejeição, primeira candidatura, né, sempre pedindo uma oportunidade. Eu acredito que o eleitor tem que analisar bem os candidatos que aí estão, aqueles que já passaram aí 4 anos, 8 anos e até 12 no poder e que, infelizmente, o que ele faz a cada 4 anos é só renovar uma promessa que nunca, quase na sua totalidade, é cumprida. Então, aproveito aqui a oportunidade exatamente para dizer isso. Da minha disposição, a candidatura, eu tenho um amigo que ele diz, rapaz, você tem coragem, porque o cara que está ali, bem tranquilo ali, sem preocupação, e enfrentar uma jornada, porque não é fácil, meu amigo Pedro. A situação hoje do brasileiro, do cidadão, principalmente nós aqui no Nordeste, é muito sofrida. Então, dói no coração você quando sai do conforto do seu lar para enfrentar uma campanha e encontrar várias situações e rejeição da classe política. Você questionou bem, porque com um país que tem 33 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza, né, às vezes sem sequer tomar um café pela manhã, a situação é complicada. E o camarada chega na porta pedindo um voto. Né? Mas você já tem esse diferencial, porque é a sua primeira candidatura, né, para deputado, e que, logicamente, é aquele deputado que se apresenta como se não foi julgado ainda pelas urnas. Né? Isso facilita, de uma maneira ou de outra, esse contato com a população, como você bem colocou, Duda? Facilita sim, meu amigo. A gente tem essa facilidade exatamente por conta de não haver rejeição, né? E você coloca seu nome à disposição, propostas que, lógico, têm que ser feitas, mas ela tem que ser feita e também tem que ser cumprida. O que eu queria pedir é aproveitar, não só a mim, que sou candidato a deputado federal, e aos demais candidatos, que muitos aqui da região são meus amigos,
tenho aproximação, tenho abertura e queria pedir encarecidamente. Vamos prometer aquilo que a gente puder cumprir. Não vamos ludibriar mais o eleitor. O eleitor já é tão sofrido. Ele tem ali, na esperança de cada 4 anos, uma melhoria de vida. Mas só o que o senhor observa, onde se passa, é a saúde deficitária, é a educação deficitária, é uma infraestrutura, é um saneamento. Ou seja, é dificuldade na maioria da classe, né? Não diga a minoria, porque a minoria ela está bem sempre, mas a maioria hoje sofre muito com a condição de vida que se leva em detrimento aí a uma administração que perdeu-se o rumo, inflação às alturas. Eu não sei, até às vezes eu fico me perguntando como é que se cita, que se vai para um instituto de pesquisas e mostrar uma inflação a 9%, 10% ao ano. Sinceramente, eu não consigo entender, porque a gente que está ali no dia a dia, fazendo compra, pagando contas, a gente vai ver que ela beira hoje aí a média de 30%, 40%. É porque nós estamos vivendo na realidade. Eu também queria entender, eu digo pesquisa, eu digo já no geral. Tanto faz pesquisa eleitoral como pesquisa de IBGE, como pesquisa oficial, IPCA da vida, que são jogadas aí, para mim é ludibriar a população. Porque nós é que sentimos. Quem vai no supermercado hoje é que sabe, é quando ele se lasca, é quando ele mete a mão no bolso para ele pagar uma conta. Porque não existe esse tipo de coisa. Parece que fazem mágica. Aí querem fazer uma cortina de fumaça. Aqui eu não estou defendendo, nem estou atacando ninguém. Eu estou sendo sincero. Com preço de combustíveis, com baixa aqui no diesel, né, que vai para a refineria até chegar. Agora, por que foi que não fizeram isso daí antes? Com todo respeito, não estou aqui puxando sardinha para ser ou ninguém. Eu estou só dizendo, por que é que espera eleições para poder baixar preço de alguns itens, né? Então, é que nem o Duda falou, fique esperto com essas promessas, que de promessas a população já não aguenta mais, meu irmão. Já não aguenta mais. Se promessa é uma troca, eu só pago a promessa para o santo quando eu fico bom da minha doença. Após você só volta no cabo quando ele cumprir o que ele lhe prometer. Quando ele bater na sua porta, que você vê que ele não fez, bota ele para correr. É o que eu digo para aquele político enrolão, que é só o que tem aqui na região ainda. Mas, Duda, logicamente, a gente, para poder enfrentar essa empreitada, você como deputado federal, você precisa de um candidato a deputado estadual, né? Um candidato que tenha também essa mesma pegada, essa mesma disposição para trabalhar pela população. O que foi que você conversou com o Antônio Henrique, que é o seu estadual, que você trabalha com ele, logicamente, para trabalhar também aqui no estado do Ceará em prol da nossa população? Perfeitamente, bem feita aí a sua colocação. Na realidade, o que era que Duda do Crato queria? Um candidato, um deputado estadual, candidato do município do Crato, porque com certeza seria até mais fácil se pedir votos. O Crato ainda é meio bairrista em relação a candidatos de fora, né? Mas que aí, quando você também vê do outro lado a quantidade de candidato paraquedista, como a gente sempre usa, que infelizmente só vem, leva o voto do cratense. Eu estou citando o Crato porque é meu colégio eleitoral, que eu acredito que seja mais forte. Mas Juazeiro também é só o que tem, viu, Duda? Não, com certeza. É isso que eu digo. Eu estou citando bem o Crato porque é onde a gente acompanha de perto a eleição, né? Hoje, uma questão atípica. Como candidato a deputado federal, a gente tem que olhar para mais cidades. Mas quando você não é candidato que se preocupa exatamente com a sua cidade, você vê a quantidade de deputados federais e estaduais que chegam na véspera da eleição, arquitetam por ali e conseguem levar o voto do cratense. E, como bem você citou, juazeirense, barbarense, enfim, de todas as cidades, e a gente fica aí mais 4 anos ao Deus dará. Você vê uma região como a nossa aqui, principalmente Crato, Juazeiro e Barbalha, nós temos hoje 323 mil eleitores. E nós temos um deputado federal nessas 3 cidades que representam a região do Cariri. Então eu queria mais uma vez pedir ao eleitor da nossa região, principalmente da região do Cariri, observem os candidatos, vejam propostas, procurem dar prioridade a quem é daqui. É mais fácil de você encontrar, é mais fácil de você cobrar. E voltando aí à sua pergunta, em relação ao meu candidato a deputado estadual, eu tive em Fortaleza, na véspera da convenção, fui um dia antes.
exatamente para conhecer outros pré-candidatos, que ainda eram os pré-candidatos, e tive o prazer de ser apresentado, de conhecer o meu amigo Antônio Henrique. Hoje posso chamar de amigo porque é um cara que realmente dispensa comentários. Esse cidadão, ele é hoje presidente da Câmara de Fortaleza, ele é quarto mandato de vereador e segundo presidente da Câmara. Um cara que saiu lá do interior, um cara pobre, um cara humilde, foi morar num subúrbio de Fortaleza. História bonita, a história desse cara é uma história bonita. Foi eleito vereador, não saiu das origens, ele não saiu do bairro que chegou a Fortaleza desde a época, entendeu? E que tem feito muito. Esse cara conseguiu 4 areninhas para o bairro, conseguiu UPA, enfim, tem feito realmente um trabalho que a população merece. Todo o poder emana do povo. Então, eu peço até, pelo amor de Deus, analisem bem os candidatos. A gente tem que votar exatamente em quem faz, em quem procura fazer. Eu sei que na maioria das vezes, Pedro, é muito complicado, porque não depende só de você. Você está ali em Brasília com 513, você está aqui em Fortaleza na Assembleia Legislativa com mais 46. E às vezes você tem um complicador de conseguir liberar algo. Porque você não faz parte da base, tem toda uma complicação, né, em relação a isso. Essa aqui é a verdade, né, Duda? Perfeito. Mas aí eu gosto sempre de frisar bem, eu gosto sempre de citar, e aqui também, me desculpem os que estão aí com o poder e aqueles que estão atrás do poder. Eu, graças a Deus, nunca tive papas na língua e gosto de falar aquilo que me vem. E aqui lógico, você pode ficar à vontade. Com base. Eu não estou aqui para criticar A, B ou C. Estou aqui como cidadão e que vejo, no caso do deputado federal. O deputado federal hoje, Pedro, ele tem 20 milhões anual de emenda para disponibilizar para os seus colégios eleitorais. Ele tem uma quantidade de assessoria, combustível, passagem ida e volta. Ou seja, vamos aplicar bem esse dinheiro. Vamos levar a sério a coisa pública. Infelizmente, eu digo infelizmente, até hoje a maioria não se leva a sério a coisa pública. A gente que está aqui como candidato é muito bom, é muito fácil chegar e prometer, mas quem está lá esperando a tua promessa pelo cumprimento, ele está sofrendo, não é só agora não, ele já vem há 4, 8, 12, a vida toda sofrendo, esperando, coitado, que aquela promessa que você passou fazendo, que seja cumprida, para que ele possa chegar no posto de saúde e ter médico, para que ele possa chegar no posto de saúde e ter remédio, enfim, ele está ali aguardando uma melhoria que é dele, aquilo ali não é nosso. Eu digo nosso chegando a ser eleito. Então, vamos botar a mão na consciência e zelar a coisa pública. Vamos fazer isso porque será bom, tanto para você, para botar a cabecinha no travesseiro e dormir, e bom para aquele que está aguardando e não tem oportunidade. Ele vê no político a esperança de dias melhores. Duda, qual é a sua principal bandeira aqui na região do Cariri, no Brasil afora? É saúde, é desemprego, fala-se em reforma tributária, fala-se em orçamento secreto em Brasília, muitas coisas a serem discutidas. Se faz necessário urgentemente uma renovação desta Câmara de Deputados que aí está, que ultimamente a gente conta nos dedos alguns que quiseram, ou que pretendem, ou que pretendiam fazer alguma coisa pela nação? É verdade, amigo. Eu sempre coloco a saúde e a educação como pilar de qualquer sociedade. É triste a gente que está aí andando, eu e meus amigos, meus conterrâneos que estão aí também nessa empreitada de candidatura, não tem. O pobre ele não tem mais remédio. Você vê que semana passada foi cortada até fralda. Farmácia popular. Quer dizer, se corta de onde precisa para levar para um orçamento secreto para beneficiar ali os que estão ao seu lado, debaixo da sua asa, para tentar até manter um mandato. Isso é um absurdo. Enquanto você está lá com 30, 80, 50, sei lá, a quantidade daqueles que estão sendo beneficiados lá pelo secreto, está aqui 33 milhões de brasileiros passando fome. Isso é um absurdo. Tem que se rever, é isso que eu digo. Peço encarecidamente, analisem, vejam os candidatos que já são deputados federais. A gente precisa urgente de uma reforma. A reforma tem que começar de lá para poder chegar até aqui embaixo. Sei que não é fácil. Eu até, a semana passada, tive concedendo uma entrevista numa rádio aqui da Cidade do Barro e fui muito claro. Eu fui muito...
o Edgley Pessoa, ele me deu umas cutucadas exatamente em relação a isso aí. E eu sou totalmente contrário ao desperdício, desvio, roubo, tudo da coisa pública. Vamos levar a coisa pública a sério e destinar para onde é que tem o dinheiro que exatamente o povo precisa. Para mim, saúde, educação, saneamento, meio ambiente, transportes, enfim, é uma gama de necessidades que eu passaria aqui 2 horas contigo, Pedro, e infelizmente não deixaria de elencar, porque são muitas coisas que precisam da coisa pública e precisa de homens sérios para fazer acontecer. Mas você está mais do que coberto de razão quando você fala nessa corrupção desenfreada, porque está aí a rumo de gente sendo processado com liminar concorrendo. Por mim, quem tivesse liminar estava fora. Eu já sou daquele que, para mim, gosto quem quiser, conheço muita gente. Meu amigo, tá errado, cai fora. Você não é merecedor do voto da população. Uma outra coisa, esse orçamento secreto é uma vergonha tão grande que já estão investigando, Duda. Aqui em Alagoas tem uma cidade que parece que mais da metade das pessoas fizeram cirurgia de cataratas. Olha que esculhambação, é como se todo mundo estivesse cego, né? E a falta de respeito. E eu acho que a demora da justiça facilita aquele mal político que acaba generalizando, acaba fazendo com que as pessoas acabem generalizando, ou que elas acabem generalizando, porque o bom acaba pagando pelo ruim. Mas hoje você tem uma ferramenta importante, você tem o seu celular, você tem a internet, entendeu? Fique esperto também com as fake news e, logicamente, é fiscalizar. Não prestou, meu amigo, mandar. Ele é empregado do povo. Quem paga o salário do deputado, do prefeito, entendeu? Quem está no cargo público, o seu salário é pago pelo seu suor, é pelo seu trabalho. Então você cobre. Agora, de maneira educada e respeitosa. E se não resolver, quando ele bater na tua porta pedindo voto, bota ele pra correr. Se tiver um cachorro, solta os cachorros em cima dele. Que ele vai criar vergonha na tua cara e vai te respeitar. Duda, uma coisa que está tomando de conta do Brasil, e notícias todo santo dia, né? Me parece que está havendo uma certa intimidação. Eu não quero aqui dizer qual é a sigla, porque eu não quero tomar partido. Mas você que identificar uma pessoa sendo aterrorizada, amedrontada, ameaçada para não votar, isso é um bandido. O que é que você tem que fazer? Liga para a Polícia Militar, aciona o Pardal para denunciar no TSE, porque ontem o Alexandre de Moraes, com todos os ministros do TSE, a ordem é investigar de imediato para punir essas pessoas que estão fazendo isso. Qual o recado que você deixa para a população para no próximo dia 2, aquela pessoa que está em dúvida, será que vale a pena votar, será que não vale a pena votar, ou medo da violência, para que essas pessoas possam votar e, através da urna, garantir o fortalecimento da nossa democracia, Duda? Perfeitamente, Pedro. Bem lembrado, viu? Vai acontecer isso. Meu medo era exatamente isso, dessa polarização em 2022. A gente vai ver de tudo. Infelizmente, eu digo infelizmente porque a gente vive num país democrático, é verdade, né? Vivemos numa democracia, só que infelizmente nesses últimos tempos aí, principalmente nesse último ano, é um absurdo. Estão botando terror, vão tentar sim. Se realmente se confirmar aí, porque às vezes a gente fica analisando a política, analisa as pesquisas que julgam a política, entendeu? E o que se vê é exatamente isso. São pessoas que já estão ali preparadas, como bem disse você, para aterrorizar, para que você não vá à urna, para que você não vá votar. Não faça isso, pelo amor de Deus, compareça. Somos democráticos, precisamos do seu voto. É a arma que você tem para uma mudança, é o voto. Então, nada de chegar e ficar ali com medo. Denuncie. Pedro Silva citou bem, denuncie. Eu acredito que a polícia vai estar também nas ruas, então vai ficar mais fácil ali, naquele horário ali de 8 até 17 horas, perto das sessões, que tem muita gente. Verdade. Qualquer dúvida, qualquer desconfiança, qualquer coisa que você sinta que não está bem, que tem ali algo para represá-lo, você está com o celular na mão. Hoje todo mundo, Pedro, tem uma arma que é o telefone. Verdade. Se liga, se bate uma foto, se faz uma filmagem ali, mas vamos, pelo amor de Deus, vivemos em uma democracia e não podemos aceitar a intimidação de ninguém. Aí, e outra coisa, quem lhe intimidar, faça questão de dizer de quem é o partido, quem ele vota, se é candidato, é que você tem que denunciar mesmo. Essas desgraças da política, essas coisas que não prestam,
esses lixos que andam enganando vocês não, a mim também. A mim também. Porque a gente tem boa fé e acaba acreditando. Só que comigo é assim, meu amigo. Pisou na bola, vá se ferrar. Eu já digo logo que você não presta e acabou-se. Entendeu? Eu acho que essa transparência que a gente deve ter na política, se você quiser mudar. Se você quiser mudar. Agora, se você quer ser um deles, fique pra lá, vá acompanhando eles, faça o que você quiser. Eu tô dizendo isso aqui, independente de qualquer sigla partidária. É que nem o Duda colocou bem. Veja o lado daquela pessoa ou veja os lados daquele partido que querem mudanças no nosso país, que querem manter uma democracia forte, independente que seja Lula, que seja Bolsonaro, que seja Tebet, que seja o Ciro Gomes, para mim não interessa. Esse país precisa de paz, precisa de emprego, precisa de projetos que venham acabar com a fome. Um país desse, rapaz, com a riqueza dessa, pessoas correndo atrás de caminhão de lixo para comer sobras. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Hoje o Brasil é motivo de chacota por causa dessa situação, entendeu? Então, o Duda lembrou muito bem a respeito dessa situação, tem que se fazer esse trabalho mesmo, pensando, logicamente, no fortalecimento da nossa democracia e vários projetos. Eu queria deixar um recadinho aqui para o candidato a deputado estadual, Antônio Henrique, quando ele estiver aqui na região, até quinta-feira é o prazo para que a gente possa encerrar essas entrevistas aqui, respeitando, assim, a lei eleitoral, com muito respeito, e aqui a gente agradece todos aqueles que passaram por aqui. Ele é convidado, se tiver tempo, viu, Duda? Pode vir aqui, pode trazer ele aqui, porque quando a pessoa é eleito pela 4ª vez vereador na capital como Fortaleza, é sinal que ele tem um serviço prestado e pode deixar um recado para ele, que ele é nosso convidado, e fique à vontade para você explicar para a população do Cariri o porquê o Duda do Crato, você com o seu estadual Antônio Henrique, vocês são merecedores do voto da população. Fique à vontade, pode dizer aí a população de toda a região metropolitana do Cariri e do Brasil, onde quer que chegue o Nilson Cariri. Perfeitamente. De antemão, agradeço aí o espaço e, com certeza, eu vou estar enviando essa entrevista para o meu amigo Antônio Henrique, que inclusive ficou de vir ontem. Mas essa agenda meio louca aí, a gente às vezes um pouco distante, são 560 quilômetros, e não conseguimos voo para que hoje ele estivesse retornando, né? Ele viria aqui, faria algumas agendas comigo, visita em empresas e indústrias aqui em Juazeiro e Crato. Mas vou mais uma vez dizer a ele que estão abertas as portas aqui, mais um excelente aqui, que é o News Cariri, o portal de notícias, abrindo espaço para que você, Antônio, dê um pulinho aqui na região do Cariri. Lógico que eu falando, graças a Deus, tenho credibilidade. Mas você vindo, com certeza a credibilidade é bem maior. E ele vindo aqui na região, será um prazer trazer aqui para o News Cariri. E é como eu citei no início, a gente pede, o que é que nós pedimos ao eleitor do Crato, do Cariri e do Ceará? Exatamente a oportunidade para se fazer diferente. Eu acho que o candidato, principalmente na sua primeira jornada, ele tem que ter uma oportunidade para realmente mostrar para que veio. Ele passou fazendo a mesma promessa que todo político tem que fazer, lógico que isso aí não discordo de nenhum candidato, mas é como eu digo, tem que se voltar 4 anos, não é para renovar a promessa não, é para prestar contas exatamente o que foi feito durante os 4 anos. E te digo de pronto, Duda do Crato sendo eleito, não feito o prometido, não reelege Duda do Crato, vão surgir outros nomes que com certeza vão pedir uma oportunidade e essa oportunidade tem que ser dada. O bom da política é exatamente isso, você tem exatamente isso. Você tem o poder de renovar a cada 4 anos. Está nas nossas mãos a renovação da política. Infelizmente isso não vem acontecendo há muito tempo, principalmente na Câmara. Você vê que se você fizer um levantamento dos 513 que tem lá, eu acredito que 60% a 70% tenha sido reeleito aí por 3, 4, 5, 6 mandatos, saem, coloca parentes. É que tem os padrinhos, né? Tem os padrinhos, tem o apoio, tem os velhos esquemas. Essa é que é a grande verdade. Aí, lógico, eu comentei isso ontem, quando fui abordado ali na Diógenes Frazão. Mas, Duda, concorrer com quem já está é muito difícil, concordo. O cara tem o poder na mão, o cara tem a caneta na mão, o cara tem uma disponibilidade de 20 milhões de emendas, que essa daí é lei, essa daí é correta. Mas fora essa daí, ele ainda tem um orçamento secreto que você, infelizmente,
no poder de fogo, de dinheiro, você não vai ter nunca. Então, a gente que é do Crato, a gente que é aqui da região do Cariri, conhecido, sem nenhum problema, entendeu? Então fica mais fácil de eu chegar e você votar em Duda do Crato, votar no Antônio Henrique, exatamente convicto de que está votando numa pessoa séria, uma pessoa que está comprometida em fazer o novo, em fazer diferente, em cumprir o que ele vem prometendo a cada caminhada que é feita na nossa região. Pode finalizar, Duda? Pode falar seu número, fica à vontade, viu? Para você encerrar, que aqui você tem essa liberdade, pode ficar à vontade. Perfeito. Eu queria mais uma vez agradecer o espaço, o amigo Pedro Silva, meu amigo Juninho, chamo Juninho carinhosamente, porque eu conheço essa figura já tem mais ou menos uns 2 dias, viu? Pronto. E parabenizar pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo, não só em relação à política, mas toda a cobertura de vocês, toda a entrevista acompanho, te digo com sinceridade, acompanhei aquele caso lá daquele acidente que infelizmente vitimou aquela menina de 15 anos, acompanhei lá você entrevistando o pessoal. Ontem, aquela situação lá do Crato também, infelizmente, no centro da cidade, que poderia até ter sido pior para pessoas que estão ali sem ter nada a ver. Então, mais uma vez, parabenizo aí o pessoal do News Cariri, portal de notícias que armaria. A cada dia que passa a abrangência maior e, mais uma vez, aqui reforçar ao ouvinte, aos que acompanham o News Cariri, o Duda do Crato, candidato a deputado federal, 4022. Um slogan simples, mas que abrange tudo, pelo Cariri, pelo Ceará. Então, chegando lá, com certeza, a gente vai ter bons olhos para o Cariri e para a região do Ceará. O que for preciso, o que tiver ao alcance, o que não tiver impedimento lá. Porque a gente sabe que às vezes você tem propostas boas, projetos bons, mas que infelizmente não consegue aprovar, porque ali 6 ou 7, ou a maioria, não vê interessante aquele projeto para a população. Mas de pronto estarei com redes sociais na mão para estar denunciando exatamente aquele que foi contrário a uma proposta, um projeto que fosse para benefício da população. E aproveitar também, encerrando, pedindo aqui voto para o meu amigo Antônio Henrique. Foi como eu citei, um cara arretado, um cara que eu não conhecia. Eu sempre ando em Fortaleza, participei de gestão, fui secretário do meio ambiente, adjunto do meio ambiente do município do Crato. A gente tem um ciclo muito grande de amizade, de conhecimento na política, e não conhecia até então Antônio Henrique. E tive o prazer de, na convenção do partido, ser apresentado ao Antônio e fazer essa parceria. Então, jamais traria um nome para o Crato que não fosse interessante, que não fosse um cara correto, um cara que vem trabalhando os 4 mandatos, foi como você disse. Você imagina ser eleito 1 em Fortaleza e 4. E detalhe, os 2 últimos, presidente da Câmara da nossa capital. Então, fica aqui mais uma vez o meu pedido. Peço aos eleitores do Cariri e com certeza do Ceará, que a abrangência do News Cariri é muito grande, para, no dia 2 de outubro, dar uma oportunidade. É isso que a gente quer, uma oportunidade para mostrar serviço. Se esses 2 cidadãos, esse aqui que vos fala, e esse outro que eu represento aqui no Cariri, não fizer, rua nele, chega, bata a porta, solta o cachorro e não reelege essas 2 figuras. Então, muito obrigado mais uma vez e meu bom dia a todos. Muito obrigado ao Duda. Deixa aqui aproveitar este espaçozinho para a gente encerrar. Então, logo termine esta eleição, dia 2 de outubro, se tiver segundo turno, a gente vai fazer o nosso trabalho, também acompanhando aqui a agenda dos candidatos. Em seguida, nós estamos montando aqui uma estrutura para fazer transmissões ao vivo. Essas entrevistas elas serão ao vivo com os prefeitos, com os candidatos a prefeitos, com os candidatos a vereadores, com os vereadores. Agora, meu irmão, vou dizer para você, vai ser ao vivo. Se você tiver coragem para encarar o povo, vai ser aqui no News Cariri. O meu WhatsApp vai ficar à disposição, o camarada vai ficar sentado onde o Duda tá, e já vou logo até dizer o nome do quadro. Responda se quiser, porque a bronca a gente vai ouvir e vai repassar para você. Se você tiver coragem, se você dever, isso daí é problema teu. Mas o povo aqui vai ter voz e vez para cobrar porque isso daqui, na verdade, isso é um trampolim para 2024, né, Duda? Essa aqui é a grande verdade. Pois então vai ser assim no News Cariri. Todo mundo aqui vai ter vez e voz. Agora, se vier com enrolado e a gente descobrir,
você tá lascado, porque aqui ninguém brinca em serviço, não. Nilson Cariris, eleições 2022. Forte abraço.